psicoterapia integrativa ela tem um conjunto de pilares e diretrizes. O primeiro, ela é interdisciplinar e multinível. É uma psicoterapia que cria um mosaico de ponto de vista concorrente e complementar, usa o conhecimento, o saber, a prática profissional, né, de outras, vamos dizer assim, de outras escolas e de outras bases científicas. Ela é extremamente interdisciplinar. Ela está baseada na prática científica e em pesquisas que embasem as evidências e os estudos clínicos. É uma prática profissional vinculada a tem né, uma escola que ela é extremamente prática, simples de atuar, bem estruturada, né, e vinculada aos processos de formação de profissionais que envolve, né, o campo artístico, né? Ela está fortemente, tem um embasamento epistêmico, filosófico muito bem estruturada. Ela tem uma base metodológica, epistemológica muito fundamentada nos novos autores, né, que formam o entendimento dos sistemas complexos, né, de Gamorran, e um conjunto de autores que, além de terem explicado a base filosófica, eles nos apresentaram também a base matemática, tá? Para que a gente possa fazer as integrações, ou seja, a importância da sequência do tratamento e um conjunto de práticas a mais. E ela trabalha com 4 níveis de intervenção. Ela tem intervenções no nível biológico, ela tem intervenções no nível psicológico, no nível social e no nível espiritual. Nós entendemos que as pessoas elas têm esses 4 pilares que são constituintes. Então nós tratamos pessoas que elas são compostas de corpo, de psique, de mente, né? Elas têm um conjunto de comportamentos que são manifestos no contexto social, elas se organizam em grupos, em famílias, elas trabalham, elas têm uma carga institucional e elas têm uma vida espiritual, existencial. Então, o nosso tratamento ele é multinível, de forma que muitas vezes a gente ancora uma parte do nosso trabalho num desses níveis, tá? No nível psicológico, e a partir daí a gente vai descendo para os outros níveis ou subindo, tá? Por isso que o trabalho ele pode ser bottom-up, tá? De baixo para cima, ou top-down, de cima para baixo, fazendo um circuito de trabalho extremamente integrado. Então nós aprendemos a trabalhar com desenvolvimento humano, nós aprendemos a trabalhar dentro dos processos organizacionais do mundo do trabalho. Nós também trabalhamos com aspectos que envolvem o corpo psicológico, né, e a vida espiritual e existencial. De forma que forma uma psicoterapia extremamente completa, extremamente organizada, possibilitando que a gente trabalhe não só com os 4 grandes níveis, tá? Mas também com os seus subníveis. De maneira que a gente tenha a possibilidade de trabalhar na psique, nos sonhos, nas crenças, nas práticas espirituais, nos arquétipos, né? Nos propósitos de vida, no nível social, nas instituições, nas organizações, nas famílias, nos grupos. No nível psicológico, o trabalho nos comportamentos, nas emoções, nas cognições, nos indivíduos. No nível biológico, na relação corpo e mente, nos sistemas e dinâmicas corporais e nos sistemas cérebro e corpo, ou seja, nos funções do funcionamento nervoso, nas conexões e num conjunto de processos que formam a nossa base integrativa, né? Ou seja, em cada um daqueles 4 níveis, tá? Seja no nível biológico, seja no nível psicológico, seja no nível social ou espiritual, nós temos subníveis. E esses subníveis são centrais para que a gente possa exercer o nosso trabalho clínico e de desenvolvimento. Nós trabalhamos fortemente ancorada numa matriz de escolas de psicoterapia, tá? A gente sabe que das mais de 400 linhas teóricas, nós temos 12 grandes matrizes de atuação clínica. As linhas que podem ser categorizadas como psicodinâmicas, as linhas que podem ser categorizadas como biopsíquicas, as linhas que são behavioristas, humanistas, corporais, cognitivas, interpessoais, sociais, sistêmicas e construtivistas, multiculturais, existenciais e transpessoais.
E o que nós fazemos? Nós juntamos as principais contribuições dessas escolas para que possamos entender adequadamente a mente e o cérebro. Nós pegamos essas 400 linhas, dessas categorias todas, desenvolvemos o que é que elas têm em comum e que funcionam, e o que é que elas têm de divergente que também funciona, e montamos um grande planograma, uma grande, assim, vamos dizer assim, fizemos um trabalho extremamente articulado em revisões sistemáticas para poder entender o que é homem, o que é mente, o que é cérebro, trazer essas contribuições para que a gente possa ter uma atuação clínica mais eficaz. Então as escolas foram reestudadas, reentendidas, entendidas em seus princípios, nas suas bases e seus fundamentos, para que elas pudessem estar juntas, né? Sobretudo num processo de religação entre essas escolas, produzindo um movimento de reentendimento da psicologia, porque ao passar do tempo essas escolas foram se juntando, fazendo contribuições para a psicologia foi sistematizando o resultado dos estudos dessas escolas, e a gente pôde entender melhor como essas linhas elas podem atuar de maneira integrada. E é nesse momento que nós estamos. Nós integramos essas escolas, formando a psicoterapia integrativa. Claro, antes dessa integração ser feita direta, a gente desenvolveu escolas que fizeram a integração entre a psicodinâmica e o humanismo. Então, a gente tem uma base de estudo já para poder fazer uma integração que a gente chama de integração plena, extremamente bem sucedida, extremamente ampla, extremamente bem organizada e articulada, de maneira que a gente vai ter a possibilidade de desenvolver, né, a psicoterapia integrativa, tanto a psicoterapia integrativa plena, que é a psicoterapia que a gente pratica, que é da junção, né, das principais escolas, mas essa junção ela veio da psicoterapia transteórica, da psicoterapia psicodinâmica assimilativa, da integração assimilativa cognitivo-comportamental, da psicoterapia interpessoal assimilativa e da psicoterapia multimodal. Esse conjunto de psicoterapias formatou, né, a nossa linha. Então nós tivemos um conjunto de escolas que formaram, né, as psicoterapias, vamos dizer assim, que tem uma base, vamos dizer assim, integrativa ainda não totalmente plena, e essas terapias elas foram se organizando, foram se reestruturando para formar um conjunto de processos dentro dessas matrizes, né, intermediárias, para que culminasse com o surgimento da prática da psicoterapia integrativa plena, né, da psicoterapia integrativa usando a epistemologia dos sistemas complexos, da psicoterapia integrativa, que pensa um modelo de cérebro, homem, mente e comportamento de maneira ampliada, né? Por isso que a gente chama a nossa linha de psicoterapia integrativa e sistemas complexos. Psicoterapia integrativa tradicional, plena, né? Porque nós chegamos no momento de integração onde esses estudos de revisão sistemáticas foram extremamente bem feitos, onde a gente tem muita clareza sobre o que dá certo, o que funciona e o que não dá certo na psicoterapia. De forma que a gente consegue trabalhar com avaliação e diagnóstico, tanto avaliação de processos ativos, de processos conscientes, tá? Essa linha aqui que divide do consciente para o inconsciente, tanto de processos de avaliação e diagnóstico que estão aqui no nosso inconsciente. Da mesma forma, as intervenções amplas, extremamente sistematizadas, atuais, com muito trabalho bem organizado para quem quer trabalhar no online, para quem quer fazer atendimento online. Nós temos um trabalho todo voltado para o desenvolvimento do consultório, todo voltado para o desenvolvimento de práticas, né, a partir de um conjunto de abordagens, onde a gente pegou essas mais de 400 abordagens, né, que podem ser classificadas de maneiras distintas, e fizemos uma junção daqueles processos que são os processos essenciais e revisamos, né, a base epistêmica, o modelo de mente, de homem, para que a gente tenha um entendimento de que não existe consenso sobre o que é eficaz e o que não é eficaz na psicoterapia,
de forma que a gente tenha a possibilidade de trabalhar melhor com os pacientes, né? A gente sabe que cada abordagem de certa maneira, vamos dizer assim, purista, cada abordagem purista, ela é inadequada para alguns indivíduos. E a psicoterapia integrativa, ela tenta exatamente ter isso, uma psicoterapia capaz de lidar da maneira mais profissional, mais competente, mais rápida, mais prática, com o maior número de pessoas. Claro que nós temos uma sequência de tratamento muito mais adequada para as pessoas que têm depressão, uma sequência de tratamento muito mais adequada para as pessoas que têm, né, outro tipo de processo psicológico, né? O que a gente tem de mais, assim, talvez o maior valor da psicoterapia integrativa é que a gente tem uma consciência científica muito grande, a gente tem uma consciência, uma clareza muito grande do que é que dá certo, do que não dá certo na psicoterapia, de maneira que a gente tenha a condição de lidar, né, com os limites da psicoterapia, já que a gente sabe que somente 7% das linhas da eficácia das técnicas psicoterapêuticas, no que diz respeito aos seus resultados, somente 7% dos resultados que as técnicas puristas têm são decorrentes das suas técnicas, e que 20% dos desfechos positivos são muito mais de processos que elas têm em comum. E o resto, que forma quase 50% do processo de tratamento, é a conduta do terapeuta, são as técnicas específicas que ele desenvolve, é a sequência do tratamento, é a base ética, técnica da psicoterapia. A psicoterapia, ela tem uma estratégia, uma tática e uma técnica. E isso é importante que seja muito bem articulado, porque às vezes o terapeuta perde a mão, fica tecnicista. Outras vezes ele fica tecnicista de menos, repetindo o mesmo tipo de trabalho, o mesmo tipo de abordagem. E ele tem, né, suas limitações. Então essa é a parte mais central e mais importante, né, do que a gente traz e do que a gente trabalha. O movimento em relação, né, à integração, ela é formada há muitas décadas, né? A gente tem agora o reconhecimento do valor potencial das diversas linhas, de forma que a psicoterapia amadurece e se torna um pilar extremamente importante, tá? Extremamente central no desenvolvimento das nossas práticas profissionais, né? Isso faz com que a gente desenvolva uma nova relação, tá? Entre os proponentes de diversas abordagens, tá? Marcada sobretudo pela tolerância, pelo respeito mútuo, né? Pelos esforços de conciliação, e que a gente tenha um desenvolvimento de um movimento de integração já extremamente consolidado, sobretudo nos países de língua inglesa, e a gente está levando ela agora para o país, para o Brasil, né? Onde a gente vai ter um conjunto de processos de mudança estudado, né? Agora, isso é uma coisa central. Existe um compromisso ético do psicoterapeuta integrativo de respeitar as abordagens, de ter um diálogo com as abordagens diversas, respeitar os colegas e as diversas orientações e estarem completamente informados dos desenvolvimentos das distintas matrizes da psicoterapia. Então, nós constantemente revisamos as matrizes, entendemos quais são os limites, quais são os potenciais das matrizes. Isso é muito importante, pessoal. A gente tem um compromisso muito grande com o desenvolvimento dos nossos pacientes. Isso aqui não é para a gente mais estar no momento onde a gente faz guerrinha, faz disputinha, ou... Não, a psicoterapia integrativa lhe dá a possibilidade de você encher seu consultório, ter a sua prática profissional consistente, porque o seu resultado aparece. E também nós temos estratégias para a organização e montagem do consultório. A gente tem um conjunto de práticas que a gente desenvolve que são extremamente centrais, né, para o desenvolvimento das nossas atividades profissionais, de maneira que a gente tem a possibilidade, né, a necessidade, a obrigação ética de ter um diálogo permanente, tá, entre os colegas de orientações distintas, tá, para que a gente possa ter a capacidade de atuar de uma forma bem articulada e muito bem estruturada e desenvolvida.